Meu nome é Manuela Martins, eu curso Artes Visuais Licenciatura, estou na terceira fase. Esse é um trabalho de História da Arte 3 com a professora Ana Lúcia Beck. Então, esse é o trabalho sobre formas de representação e subjetividade, o maneirismo e o barroco no contexto brasileiro. Então, o meu trabalho ele se apoia bastante no texto da Fabiana Barcinski, né, sobre a arte brasileira da pré-história aos anos de 1960. E eu espero que gostem das minhas pontuações específicas a respeito de alguns pontos do texto, de coisas que eu achei mais interessante, e a respeito do maneirismo e do barroco no contexto brasileiro, pegando um pouquinho do rococó também. Então, seria isso. Então, vamos fazer uma breve contextualização, né? Um resumo. Então, durante os séculos XVI, XVII e XVIII, a gente vai observar estilos europeus no Brasil, né? O maneirismo, o barroco, de fonte italiana, e o rococó, de fonte francesa e germânica, que foram sucessivamente implantados pelos colonizadores portugueses. O maneirismo é aplicado à arquitetura e arte visual do século XVII, anteriormente ao barroco, que é um termo amplo para as expressões artísticas do século XVIII, junto com o rococó, especialmente nas regiões de Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, né, onde a gente consegue ver ali com mais força, né, esses estilos. Podemos observar que essas três classificações artísticas foram quase sempre aplicadas na arte religiosa, né? Tendo em vista a simplicidade da arquitetura portuguesa na questão oficial e da residência civil. E também há uma precariedade na encomenda suntuária nas edificações devido à situação da colônia, pela ausência da corte monarca, que só mudaria depois, a partir de 1808, com a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, né? Então, a gente vai ter ali uma tipologia de programa arquitetônico, que vai ser ali entre as igrejas seculares e as ordens religiosas, né? As beneditinas, franciscanas, jesuítas, enfim. Então, tu vai ter ali que a igreja católica é o cliente principal da encomenda arquitetônica e artística no período colonial, né? Da questão das igrejas e das catedrais, das matrizes, etc. e tal. Então, vai ser repartido ali em dois segmentos, a igreja secular e as ordens religiosas, né, para fazer essas encomendas, né, arquitetônicas e artísticas estilísticas ali nas suas categorias. Do maneirismo ao barroco. As mais antigas edificações religiosas conservadas no Brasil situam-se nas décadas finais do século XVI, com a utilização pelos jesuítas de materiais mais duráveis. Partindo da vertente do maneirismo italiano aclamado em Portugal, as características do maneirismo nas igrejas coloniais brasileiras são a simplicidade das plantas e volumes retangulares, junto com a funcionalidade dos espaços internos, que enfatiza dois pontos do seu uso litúrgico desse espaço, né? Então, a simplicidade das fachadas em compartimentos horizontais e verticais, inicialmente sem torres, no modelo italiano, né? E depois acrescentadas torres baixas, típicas do maneirismo português, ladeando as vultas laterais do frontão. Eu vou colocar duas imagens aqui, eu vou pegar a caneta, a gente vai poder visualizar isso melhor nas próximas imagens. E na nave o foco são os púlpitos, em destaque nas paredes, para a visibilidade, né, dos fiéis e para a boa audição também, né, daquilo que está sendo passado, lido, enfim. A capela mor ali vai ter uma questão específica, né? O altar mor, ele vai estar geralmente elevado sobre um pódio, e os retábulos monumentais ocupando toda a parede de fundo, né? Então, beleza. Então, aqui a gente vai poder analisar bem o que foi dito no outro slide. Então, a gente vai ver aqui a simplicidade das plantas, né? A gente pode levar em consideração também quanto é simples essa entrada e não muito ornamentada, né? Que no Brasil, inclusive, a gente não vai ter os exteriores das igrejas tão ornamentados assim, né? Geralmente não muito ornamentados, por causa ali dessa tradição luso, nessa tradição portuguesa das igrejas, né, de não serem muito
ornamentadas na parte de fora, mas a gente vai ter algumas, né, de acordo com o texto, ali no caso, uma ou duas igrejas que vão ter a parte de fora bem ornamentada, bem trabalhada. Então aqui, nessa primeira foto, onde eu fiz esse risco vermelho, a gente consegue notar a gente consegue notar esse volume retangular, né? E a gente consegue notar a simplicidade dessa fachada. A gente consegue notar que esses compartimentos horizontais e verticais. A gente consegue notar que inicialmente não se tinha essas, no caso, no estilo, não se usavam essas torres, mas no modelo italiano, mas depois essas torres foram acrescentadas, né? Por causa dessas torres baixas foram acrescentadas, típicas do maneirismo português, que ladeiam aqui essas vultas na parte lateral aqui do frontão, né? Essas vultas arredondadas aqui na parte lateral do frontão. Beleza. Aqui nessa segunda foto, que é a parte de dentro, a parte interior da Catedral Metropolitana de Salvador, a gente não consegue ter muito bem uma ideia por essa foto, mas a ideia desse estilo de igreja é uma funcionalidade do espaço interno, né? Baseado nessa funcionalidade do espaço interno. Mas aqui a gente consegue ver uma característica que está citada ali no outro slide, que é a questão da capela mor, né? Essa parte aqui, a questão do altar mor, o altar mor, ele tá elevado sobre, acabei de colocar ele tá elevado sobre um pódio, né? Aqui. E o retábulo monumental, ele ocupa toda a parede aqui atrás, do retábulo monumental ocupando toda a parede, né? Nessa cor dourada aqui. Então, beleza. Vamos pro próximo slide. Então, na questão do contexto barroco agora, né? Partindo mais para o contexto barroco, saindo do maneirismo ali, naquela mistura ali do maneirismo para o barroco, falando mais exatamente do barroco. Então, a gente vai ter formas grandiosas, a gente vai conseguir ver melhor nos próximos slides. Então, a gente vai ter formas grandiosas de construções com ornamento abundante, desenhos complexos e diferenciados das plantas, e fachadas com uso de secções curvilíneas, né? Eu tenho, inclusive, uma foto ali de uma igreja com secções curvilíneas. A gente vai ter aqui, na decoração do interior das igrejas, por via de regra, muita riqueza. Então, um uso total da parede com materiais nobres e preciosos, mais ali nos países ibéricos e centro-europeus, né? Mármore, policromo, bronze dourado, mais relevos de madeira ou estuque cobertos por folha de ouro ou prata. A mensagem implícita na estilística barroca, arquitetônica e decorativa é de grande poder, né, econômico, cultural, e de triunfo da igreja nesse contexto de contra-reforma, em que as pessoas estavam começando a duvidar de várias questões da igreja, por causa, enfim, das teses lá do Lutero. E nesse momento de contra-reforma, a igreja estava contra-atacando, né? Ela estava mandando perseguir, ela estava mandando queimar, ela estava falando o que é os verdadeiros fiéis, o que é realmente certo em relação ao catolicismo. Então, essas igrejas barrocas que tem esses espaços todos preenchidos com muita riqueza para demonstrar bastante poder, né? Bastante afirmação, né? Então, e do reforço da veracidade de seus dogmas, né? Porque a gente vai ter bastante pintura, também azulejos, que vão falar ali, né, das histórias do cristianismo, com bastante dramaticidade, né? Bastante expressões para realmente prender a pessoa, né, e passar os dogmas, né, passar essas histórias de forma exaltar essa história, né, de forma mais dramática. Então, deixando o fiel sempre em estado de alerta,
em relação a tanta opulência e preenchimento de todas as partes, juntamente com os movimentos das formas por meio da pintura e da escultura. Especificamente pautada em temas do cristianismo, em torno de Jesus Cristo, a Virgem Maria, por via de regra, né? E com muito foco na utilização do drama, da expressividade das questões para passar a mensagem. Então, uso de recursos teatrais no ornamento barroco, é isso que eu achei mais legal, assim, que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, tanto na articulação do espaço interno, como esses recursos teatrais são empregados na decoração. Então a gente vai ter cortina dos retábulos que desvendam o camarim, com muita iluminação, em contraste com a penumbra das outras partes do ambiente. Então, assim, do mesmo jeito que a gente consegue estudar a estilística barroca nas pinturas, a gente consegue, obviamente, ver que aquilo que caracteriza as pinturas barrocas existe também o pictórico existe também na arquitetura, né? Então, temos o claro-escuro sendo trabalhado na arquitetura. A arquitetura barroca, a decoração religiosa barroca, ela vai utilizar muito aí da questão da luz e sombra para fazer todos os efeitos dentro da igreja, né? A questão de ter muito relevo, muito esculturas em madeira, né? A questão ali das esculturas ali em madeira, né? Então, a igreja vai se tornar uma igreja barroca típica, né? Ela decorada tipicamente, ela vai se tornar aquela caverna cheia de ouro dentro, né? Então a luz vai entrar assim, vai fazer bastante essa questão do claro e escuro em toda a igreja, né? Então a gente vai ter o retábulo principal em destaque com jogo de luz, então muito jogo de luz, muito jogo de perspectiva, assim como nas pinturas, né? Então o retábulo principal em destaque com jogo de luz e perspectiva em cima de um pódio com vários degraus, assim como um teatro da época. Então a gente vai ter essa relação palco-plateia, né? Então, o arco do cruzeiro tem função de teatralidade também, separando os ambientes da nave e da capela-mor, semelhante ao arco de cena, que no teatro separa o palco da plateia, né? E as tribunas a gente pode estar considerando aqui como o camarote, né? Que tem ali a mesma função, né? De ficar pessoas que têm uma certa importância, né, para aquele contexto. Então a gente vai ter uma constante visão em perspectiva que enfativa a decoração da capela-mor desde a porta de entrada, por meio dessa disposição específica onde os altares laterais funcionam como etapas intermediárias do olhar. Assim, o olhar do espectador é direcionado ao estábulo principal. Então, a gente vai ter aqui o jogo de luz e sombra e perspectiva muito bem pensado para enaltecer as partes necessárias ali das igrejas catedrais, com estilística barroca. Então, a gente vai ter esse conceito de obra de arte total, né, visando o envolvimento do espectador, principalmente porque levando em consideração esse contexto de contra-reforma, tudo que a igreja quer, principalmente, é prender os seus fiéis, né, não deixar eles se desvirtuarem, né. Então, prender entre aspas, né. Então, assim, de forma a organizar as decorações, onde diversos gêneros artísticos são unidos em uma decoração, resultando em um efeito visual de opulência e poder, de forma a prevalecer o pictórico sobre o linear na arquitetura interna, né? Que ela vai estar toda coberta por no caso, essas esculturas em madeira, toda coberta, essas pilastras, esses azulejos, essas esculturas. Então, a parte linear, os cantos, não vai nem dar para ver de tanta opulência, de tanta riqueza de detalhes que aquele lugar vai se tornar, né? Tanto que é o horror ao vazio, com muita talha dourada e ornamentação dos tetos, com pintura em perspectiva ilusionista sobre amplos forros abobados. Então a gente vai ter essas pinturas ilusionistas no teto, né? Dos santos, enfim, da questão cristã. Em tabuado corrido, caracterizando importante
a ausência da visão perspectiva do quadro central com personagens, possibilitando uma comunicação, uma melhor comunicação do espectador com os santos. A gente vai ter retábulos com estatuaria integrada à talha, bem importante, né? Então vai ter ali vai ter também uma questão bastante de status. A gente vai ter as colunas salomônicas e dosséis e também a azulejaria, que é ali a questão, né, de Portugal, né? Ali é a tradição portuguesa. Então, e aqui também outra questão que eu resolvi pontuar é que na primeira década do século XVIII, que a arquitetura religiosa até então de estilo maneirista começa a tomar novos rumos e novos estilos de suas plantas, né? Inicialmente com recortes poligonais e depois curvilíneos. Então eu vou tirar um pouco aqui o vídeo para mim poder ler essa parte final aqui do slide. Vou só tirar a minha imagem, mas o áudio vai continuar. Então, a arquitetura religiosa barroca brasileira vai ser maior no estilo de fachadas mais sóbrias e sem ornamentos, por causa da tradição lusa, o que vai acabar por descaracterizar algumas igrejas como barrocas, quando avaliadas nessa perspectiva, mesmo que dentro delas seja extremamente opulento, né? Extremamente cheio com a ideia de obra de arte total, né? Cheio de riqueza. Então, essa tradição luso-brasileira da arquitetura religiosa deixa para nós uma intencionalidade entre a dicotomia da simplicidade interna e opulência externa, né? E extrema também. Então, essa vai ser uma questão muito pontual do barroco brasileiro, né? Essa ideia de simplicidade externa e opulência interna. No caso ali, tá ao contrário, mas é isso. Eu peço desculpas aqui que agora que eu vi que tá ao contrário, então a gente pode dar uma... É o contrário. Simplicidade externa e opulência interna. Então a gente pode dar aqui para simplicidade externa e opulência interna. Pronto. Então vamos pro próximo slide. Então aqui nessa foto aqui da igreja da Nossa Senhora do Rosário, do Rosário dos Pretos, em Ouro Preto, Minas Gerais, a gente vai conseguir ver os novos rumos, né, que os estilos de planta estavam começando a tomar da arquitetura, né? Então, assim, essa questão dela ser mais arredondada aqui, de ser mais uma planta diferenciada dessa igreja aqui. E em relação a um exemplo muito bom do contexto barroco, eu consigo dar aqui da igreja da penitenciária do Rio de Janeiro, né? Eu vou tirar a minha imagem porque vai ficar melhor para a visualização aqui dessa imagem. Acredito que nem precisa, acho que assim tá bom. Olha só. Então, aqui a gente consegue ver essa questão de muita opulência, né? De muito poder, de tu se sentir, assim, parte de algo extremamente rico e poderoso, né? Que são essas... desculpa, eu esqueci o nome, que nem a professora na aula, eu esqueci o nome dessa carva que eles fazem na madeira agora, esqueci o nome. Mas enfim, a gente vai ter bastante desses ornamentos, né? E tudo nessa cor dourada da igreja da penitência do Rio de Janeiro, né? Essas pilastras salomânicas, todas ornamentadas. A gente vai ter a estatuária aqui no retábulo, né? No altar-mor aqui. A gente vai ter, então, aqui a parte de cima, onde tinham aquelas pinturas, né, de ilusionistas, né, na parte abalbada do teto. Então, todas essas questões aqui, essa igreja da penitência do Rio de Janeiro é um típico barroco brasileiro, né, essa caverna dourada, extremamente opulenta, né. Então,
É muito incrível como cada detalhe, vários ornamentos com símbolos de anjinhos, né? Folhas, então tudo muito bem, tudo um espaço, horror ao vazio, né? A ideia de horror ao vazio e a obra de arte total, então tudo muito bem preenchido. E a gente vai ter também aqui, né, a questão o pictório sobressaindo a linearidade do local. Às vezes, quando eu olho essa imagem, eu não consigo nem perceber os cantos, né? É tudo muito, muito decorado, a visão fica muito, muito, muito cheia. Eu imagino que eu entendo o porquê, tudo faz mais sentido quando eu vejo essa foto, quando eu penso no barroco brasileiro, né? Da ideia do barroco. Porque imagina você tá aí dentro, sabe? Você sendo um cristão e tá aí dentro, assim. É uma questão muito de ver o poder daquilo e realmente nesse contexto de contra-reforma o quanto isso deve ter sido efetivo, né? Então vamos pro próximo slide. Então aqui ainda na Igreja da Penitência eu peguei essa imagem por causa da questão da teatralidade, né? De estar aqui nesse pódio, né? Então, assim, de ter essa ideia, assim, de dar essa impressão de teatro mesmo, né? De palco, né? Então, e de você ser um espectador, né? Então, aqui a gente também consegue ver mais da decoração, nossa, isso aqui é lindo, desculpa, eu esqueci o nome, da ornamentação. Então, a gente consegue observar aqui como essas pilastras também incríveis aqui, ó, todas ornamentadas. Nossa, muito incrível. A estatuária é extremamente importante. Tudo, cada espaço aqui está preenchido. Não existe um espaço tão preenchido até o chão, tá? Ele tem movimentos ali, bastante movimentação, né? Essas ornamentações, elas estão bastante movimento para coisa, então tudo parece que tá meio que se desenrolando e, ai, é perfeito, é maravilhoso. Isso realmente prende a pessoa que tá ali, né? Naquele lugar ali, é tanta coisa para ver. Eu imagino que deve até dar dor de cabeça, mas maravilhoso. Então, faz muito sentido em relação com a ideia da contra-reforma, né? De tu estar ali mostrando o teu poder, né? Mostrando a tua grande vitória contra aqueles que estavam querendo desfazer da Igreja Católica, né? Enfim, então vamos passar para o próximo slide. Eu acho que essa foto aqui mostra melhor a questão da teatralidade e a questão aqui das imagens ilusionistas, das imagens não, das pinturas, cara, isso é uma pintura. O que é mais louco de se pensar ainda, né? As pinturas ilusionistas aqui no teto, abobado, né? E é um teto que faz uma curva ainda, então, tipo, meu Deus, é incrível. E aqui, essa foto é perfeita. Eu acho, meu Deus, essa foto aqui é perfeita pro que eu tô querendo passar, né? Essa questão aqui de ver se isso não parece um grande teatro. Parece, aqui é a Igreja da Penitenciária ainda no Rio de Janeiro, tá? Um grande teatro, totalmente preenchido, uma caverna dourada, sabe? Onde a luz passa e vai refletindo pontos específicos, vai criando ali o claro e o escuro, fazendo as sombras, onde tudo é muito preenchido. Essa questão parece um teatro para mim, um teatro extremamente luxuoso, né? Tu provavelmente deve se sentir até menor em relação a toda essa riqueza, né? A todo esse poder, a toda essa verdade. Imagino que é isso que eles estão querendo passar nesse momento, né? Então, e essa ilusão do teto, nossa, perfeita, perfeita, dessa pintura, né? Então, aqui, ó, o arco do cruzeiro dividindo, né? Muito bem dividindo aqui as partes da igreja, do retábulo e do altar mor aqui para a nave, né? Para o resto da igreja. Né? Até tudo, os retábulos, desculpa, retábulos não, essa parte aqui mais alta,
onde ficavam pessoas com mais condição financeira, muito bem decoradas, tudo muito bem preenchido. Então acredito que essa imagem ela passa bastante a ideia de teatralidade. Ela mostra exatamente aqui as pinturas, né, ilusionistas aqui do teto abobado, do forro do teto, a questão do arco do cruzeiro, que também tem essa função de teatralidade. Ela mostra como o pictórico ele sobressai as linhas arquitetônicas da própria construção. E aquela questão que é tradição portuguesa, né? Que é essa questão da parte de fora da Igreja da Penitência do Rio de Janeiro, ela ser extremamente simples, né? Retangular, simples, sem torres, pelo menos dessa imagem que eu consegui achar, né? Então, é muito louco pensar que é assim por fora e é assim por dentro. É muito incrível essa ideia. E realmente isso tem um peso, né, na pessoa que entra nessa igreja. Então, com certeza, nessa foto aqui também, né, inclusive o quanto aqui fora tem uma luz e aqui dentro é escuro e da pessoa entra e tem essa grande caverna dourada aqui, né, o quanto é impressionante aos olhos, né, porque tu tá num ambiente natural aqui e daí tu vem pra boom, pra isso aqui é incrível. Então vamos pro próximo slide. Então aqui eu tenho a Capela Dourada do Recife, que também é um exemplo incrível da decoração, da estilística barroca, né? Aqui a gente consegue muito ver, nessas duas fotos principalmente, a gente consegue entender melhor essa ideia, né, de caverna dourada, né? Dessa ideia de quanto o ambiente ele é todo pensado perspectivamente e para a questão da luz e sombra, né? Então aqui a gente vai ter toda essa decoração, esses ornamentos no lugar inteiro até o teto, de forma a perder um pouco da linearidade da coisa. Esse aqui eu achei mais linear que o outro até, né? E a gente nessa foto aqui, principalmente, tu consegue entender mais essa sensação da luz entrando nesse lugar, né? E aqui, nessa foto aqui, um detalhe melhor, assim, na questão aqui, com, né, uma foto de melhor qualidade, na questão aqui dessas decorações, desculpa, dessas ornamentações, né, no lugar inteiro, assim. E o quanto e aí esses quadros aqui, não sei se são quadros ou se são azulejos, acredito que sejam quadros. São quadros, não são azulejos, eles não eram desse tipo. É assim, nesse estilo. São quadros, no caso, né, falando sobre a questão cristã, as histórias cristãs, né? Então, com bastante dramaticidade, né, seguindo toda a estilística do barroco, com bastante expressividade, né? Então, vamos pro próximo slide. Eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre o Rococó, que tem um contexto muito diferenciado do Barroco, né? Então é bem legal ver esse contraste. Então, especificamente no Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais, na segunda metade do século XVIII até a primeira metade do século XIX, né? A gente vai ter aí a questão do Rococó mais forte. Então, o Rococó ele é nascido na França por uma reação ao excessivo peso ornamental do Barroco, impulsionado pelas novas exigências de conforto da nobreza e da alta burguesia, nas decorações do castelo ou nas residências urbanas do século XVIII. Existiu no início, de acordo com o que eu li no texto, um tipo de rejeição, né, em relação a essa tentativa aí do Rococó, da implementação dessa nova visão aí, dessa nova decoração, dessa nova estilística, mas no início, mas depois começou a surgir um novo, depois que ela começou a ser feita, né, começou a então, logo que as pessoas aceitaram o Rococó, as igrejas aceitaram o Rococó, começou então a surgir uma nova, a transformar a sensibilidade religiosa cristã, né?
Então, de um cristianismo mais pacificado, uma visão mais serena de fé, uma visão mais otimista da existência, o que é o extremo contrário do barroco, né? Que tem esse passado da Contra-Reforma, que enfatiza e dramatiza os seus dogmas, enfatiza o poder e a grandiosidade da igreja, e não tem tanto essa visão otimista sobre a vida, né, de nós pecadores. Então, que não tem nem tem como, né, num lugar ali tão opulento, tão cheio de riqueza, numa igreja barroca, que tu tá constantemente consumindo aquilo, ou aquela decoração, tu não tá em um lugar muito de paz, né? De um lugar para tu relaxar, tá? Um lugar que tu tá atento, né? Então, as decorações de estilo rococó, às vezes, de serem tão leves, às vezes dão a impressão de um salão de festas, né? Pela suavidade. Então, algumas características. A gente vai ter ambientes com o pé direito mais baixo, com muita janela para entrar luz natural. Que é o contrário ali das cavernas douradas do barroco, né? Então tu vai ter mais grandes janelas para entrar luz natural, para mostrar todos os cantos daquele lugar, e não um lugar mais todo cheio de ornamento, que entra um pouquinho de luz para bater nos lugares e fazer ali o claro escuro, entendeu? Então não, dessa vez bota a janela para entrar bastante luz, tipo essa imagem aqui, entrar bastante luz e para esse lugar, né? Que agora é amplo, que agora é mais suave, que agora é mais tranquilo, né? Então, revestimento e ornamento se restringem aos ornatos, que ficam em evidência em fundos lisos de cores branco, bege ou cores claras em tons de azul clarinho, rosa e amarelo, que inclusive acho muito fofo esses tons pastéis, né? Amei. E diversificação, e também vai ter uma questão muito da diversificação regional, fazendo com que os retábulos e os elementos de decoração não tivessem uma forma fixa, né? Então fica ali para a tradição local, né? Que pode ser de veia germânica, de veia portuguesa, e pelos artistas locais, né? De estar sendo a mão de obra de produzir, né? Essa decoração ali dos retábulos, enfim, e as estatuárias também, né? Que vai ser bastante, tem a questão lá do Aleijadinho, enfim, em Minas Gerais, né? Enfim. Então a gente vai ter colunas retas decoradas, linhas sinuosas, azulejos vão continuar, né? O arco do cruzeiro bem revestido de ornatos. Então, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a adotar o rococó religioso, quase junto com Portugal, quase mesmo ali na mesma época, e dominou esse estilo decorativo, porém se restringindo somente a parte interior, né? Diferente da questão rococó, diferente de outras partes do Brasil. Eu vou retirar aqui a minha tela para me conseguir ler. Então, o rococó carioca se caracteriza por grande requinte e os revestimentos integrais e parciais das paredes e dos tetos com lambris de madeiras nas paredes pintadas de branco, onde são acrescentados os ornatos de talha dourada, né? E eles se destacam ali. Os lambris de madeira que se destacam nas paredes e nos tetos acabam por não deixar visível as pinturas ilusionistas do fogo e os silhares de azulejos. Então, no caso ali, na questão principalmente ali do Rio de Janeiro, essa nova estilística do rococó vai acabar ali não abrindo tanto espaço para as questões das pinturas do forro, as pinturas ilusionistas ou dos azulejos, né? Por causa dos seus ornamentos, vai acabar cobrindo ali essas questões aí que eram mais do barroco, né? Então eu tenho algumas imagens, vamos então para o próximo slide para poder dar uma olhada nisso. Então aqui tem a matriz de Santa Rita de Cássia, que dá para observar bastante essa questão rococó, né? Vou até pegar a cor azul aqui. E dá para tu ver aqui bastante o arco do cruzeiro bem ornamentado, com essas formas
muito mais, né, de mais movimento, maiores também. A gente vai ter esse contraste dos ornatos aqui sobre as cores mais clarinhas, mais brancas. Aqui, ó, tu consegue ver mais a linearidade do lugar e realmente parece um grande salão de festa, né? Pelo menos pra mim. Então, tu vai ter aqui um respiro, né? Eu sinto que olhando essa imagem aqui comparada com as outras, eu tenho um respiro, assim, tipo, tô mais tranquila aqui na igreja, nossa, que coisa linda, tranquila, vou rezar aqui minhas coisas, entendeu? Então, assim, eu me sinto muito quando, assim, quando eu tô olhando as imagens das igrejas com a decoração mais barroca, e aqui eu tenho um respiro, sabe? Então a gente tem essas cores clarinhas. Aqui em cima, como a gente pode ver, por causa dos ornatos, a gente não vai ter mais aquelas pinturas, né, aqui da parte de cima. A gente consegue ver, eu já falei, né, mas eu vou repetir, a gente consegue ver assim mais os cantos, né, da igreja. Então aqui a gente consegue, ó, as decorações, os cantos, a estatuária bastante presente, né? Então o altar-mor aqui, mais tranquilo, inclusive as cores mais claras aqui, ó. Então, seria isso mesmo. Vamos passar pro próximo slide. Essa é a Igreja do Carmo, da antiga Sé, Capela Mor, do Rio de Janeiro, ela ainda me dá um respiro, só que ela é uma questão, uma estilística rococó, mas ela aqui, não, eu sinto que ela não é tão, ela não era, né? Ela não é tão de respiro, quer dizer, ela não é como uma igreja barroca, por exemplo, mas mostra aqui muito mais requinte, né? Como é requintado o negócio, como é chique, né? E no caso aqui, mas ainda assim, né? Tem muito menos detalhes, que é a questão do barroco, né? Então, a gente consegue ver aqui o arco do cruzeiro bem ornamentado. A gente consegue ver mais os cantos dessa arquitetura. A gente não vai ter aqui as pinturas. A gente vai ter até aqui ainda a pintura do teto, né? Aqui nessa parte aqui, né? Mas ela bem menor. E daí a gente vai ter mais aqui essa questão do revestimento dos ornamentos dourados, só que de forma mais espaçada, né? Aqui ainda essas colunas revestidas também, né? Que é uma coisa que a gente vê bastante no barroco. E esse contraste do dourado sobre o branco, né? Que é bem característico do rococó. E a gente consegue ver ainda assim a questão também da estatuária e tal. A gente consegue ver ainda assim a questão da luz, né? Que entra bastante, que dá realmente essa impressão de grande salão, né? Um grande salão. Então, acredito que seria isso. Eu consegui pontuar algumas partes que eu achei mais interessante, que me chamou mais a atenção do texto. E a respeito do tema. Então, eu gostei muito de fazer esse trabalho, foi muito divertido, por mais que cansativo, né? Porque exige ali bastante leitura das imagens e é bastante informação, mas é muito divertido conseguir notar essas características e entender essa história, né? Entender essa questão do barroco, do rococó e do maneirismo aqui no Brasil, né? Então, muito obrigada por quem assistiu aqui o meu trabalho. Eu me sinto muito grata por ter a oportunidade de fazer um trabalho como esse. Eu espero que ele tenha ficado minimamente bom, né? Espero que as pessoas gostem, porque esse aqui é o meu ponto de vista sobre o que eu estudei e sobre o que eu li e estudei. Então, muito obrigada, professora Ana Lúcia Beck. Muito obrigada aos meus colegas que estão comigo, né, desde que eu entrei.
E é isso mesmo. Obrigada, galera. Tchau, tchau.